Gente, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Sobre triângulos, o estudo que nós estamos fazendo aprofundado. E hoje nós vamos falar sobre mediana, bissetriz e altura de um triângulo, correto? Nós vamos começar com a mediana de um triângulo. Então, observem esse triângulo ABC, certo? Eu vou traçar um segmento de reta que vai sair desse vértice aqui, tá? E vai ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, eu vou traçar um segmento de reta que sai desse vértice e vem aqui. Eu vou botar esse ponto M aqui, ok? M, ele é o ponto médio do lado BC. Esse ponto médio eu vou botar dois tracinhos aqui. Professor, por que o senhor está colocando dois tracinhos aqui? Eu vou explicar. Gente, porque quando esse segmento de reta, ele sai do vértice A, ele sai daqui, e ele vem para o lado BC, ele divide esse lado BC em dois lados iguais. Por isso que eu estou colocando dois tracinhos aqui e dois tracinhos aqui, certo? Eu estou dizendo que esse M aqui é o ponto médio desse lado BC. Então, logo, esses dois segmentos aqui, ó, esse segmento BM, que vai ser agora, ó, é igual ou é congruente, né, a linguagem que nós utilizamos, ao segmento MC, certo? Então, observem que esses dois segmentos aqui eles vão ser iguais, ó. Vocês estão prestando atenção nesse segmento aqui que sai do vértice A e vem para o lado médio do lado BC? Esse segmento, esse AM, é o que nós chamamos de mediana, tá? É o que nós chamamos de mediana, certo? Esse segmento AM, a gente chama ele de mediana do triângulo ABC, tá? É mediana do triângulo ABC. Professor, o que é uma mediana? Anotem aí para vocês não se esquecerem. Gente, a mediana de um triângulo é um segmento de reta que tem como extremidades um vértice, certo? Ela sai de um vértice e vai para o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Ou seja, sai de qualquer vértice e vai para o lado médio, certo? Para o ponto médio do lado, de qualquer lado. Como no caso aqui eu estou saindo do vértice A, eu estou indo em direção ao lado oposto ao vértice. Que lado oposto é esse? É o lado BC, ó. Então, quando ele vai para o lado oposto, divide esse lado em dois segmentos, que é esses dois aqui, tá bom? Então, mediana é um segmento de reta que tem como extremidade um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Anotem aí isso daí porque é importantíssimo vocês anotarem para saber o que é mediana. Ela sempre vai para o lado médio. Professor, eu poderia sair daqui do B? Poderia, ó. Tu poderia, por exemplo, aqui tá A, B, C, certo? Então, olha só, eu posso sair daqui do B. O vértice B, ele vai gerar um lado oposto a esse vértice, né? O vértice B. Que lado é esse? É o lado AC, ó. Então, quando eu traço esse segmento de reta, ó, eu tracei esse M aqui, ó, que é o ponto médio daqui para cá, ele vai dividir em duas partes, ó, iguais, tá? Então, por exemplo, se esse lado AC for 8 metros, ó, se daqui para cá for 8 metros, a mediana ela divide esse pedaço em 4 metros para cada lado, ó. 4 metros e 4 metros. Por quê, professor? Porque ela é um segmento de reta, gente. Toda mediana é um segmento de reta que sai de um vértice e vai para o ponto médio do lado oposto a esse vértice que está saindo. Qual é o lado? O lado oposto a esse vértice, ao vértice B, no caso, é o lado AC. E da mesma feita, vai sair do ponto C. Se saísse do ponto C aqui, ó, a mediana chegaria aqui, ó, do lado AB, num ponto médio, entendeu? Aí ia dividir esse lado AB em duas partes iguais. Então não se esqueçam,
tá? Não se esqueçam de colocar aí que a mediana é um segmento de reta. Eu vou até anotar aqui, ó, tá? É o segmento de reta, porque isso aqui é muito importante para os nossos futuros conhecimentos que nós iremos ter sobre os triângulos, tá? É o segmento, bota aqui, ó, que tem, para poder reduzir, que tem, é o segmento que tem extremidades, ou seja, duas pontas, né? Que tem extremidades. Um vértice, então ela vai ter extremidades. Um vértice, que no caso é esse aqui, ó, o vértice do triângulo, e o ponto médio, tá? E o ponto médio do lado oposto a esse vértice, do lado oposto a esse vértice, tá? Anotem isso daí porque esse conhecimento é importante. Então, mediana é o segmento de reta, tá? Eu botei só o segmento por conta aqui da letra, que tem extremidades, um vértice e um ponto médio do lado oposto a esse vértice, entenderam? Então, quais são as duas extremidades aqui, ó? Esse aqui que é a nossa mediana, ó. A mediana é isso aqui, ó. Ó, certo? É esse segmento de reta. Ela vai ter uma extremidade de um vértice e a outra extremidade ela vai ter no ponto médio, tá? Ela vai ter no ponto médio do lado oposto ao vértice que ela saiu. Qual foi o vértice que ela saiu? Do vértice B. Então, esse lado aqui, ó, que é o lado AC, ele vai ter um ponto médio bem aqui, ó, que é M. E logo vai estar dividindo em duas partes iguais, certo? Isso é a mediana de um triângulo. Agora eu só queria falar a questão do baricentro, tá? Que também é outra coisa importantíssima de um triângulo, do baricentro. Professor, o que é baricentro de um triângulo? Gente, observem esse triângulo bem aqui, ó. Observe esse triângulo que eu vou desenhar bem aqui, ó. Fazer ao vivo para vocês. Vamos supor aqui o triângulo F, o triângulo G e o triângulo H, certo? Vocês estão percebendo aí que o triângulo ele tem três vértices, não é isso? Ó, tem esse vértice F, tem esse vértice G e tem o vértice o que? H. Observem que cada um desses vértices aí vai sair o que? Uma mediana. Cada um dos vértices vai sair o que, professor? Uma mediana. Então, por exemplo, do vértice F sai a mediana, vamos supor, vem aqui no ponto médio, ó. Então, bota M aqui, ó. Sai a mediana FM, entenderam? Aí divide esse aqui em duas partes iguais. Eu vou botar só um traço porque eu vou tirar as três medianas, beleza? Então sai aqui a mediana. Do vértice G também sai outra mediana, olha só. Vai sair a mediana pro lado FH, ó. Então sai a mediana aqui, ó. Ó, vou botar aqui o ponto médio, botar um N. Aí gera esses dois lados iguais, ó, e esses dois aqui iguais também, ó. Certo? Essa aqui é a mediana que tá saindo do vértice G, ó. Prestem atenção. E essa aqui é a mediana que tá saindo do vértice F. Mas também tem a mediana que sai do vértice H, ó. Bota aqui a mediana que sai do vértice H, ó. Que eu vou botar aqui, botar L, tá? Para diferenciar. E aí ela bota três pontinhos aqui, ó, que divide esse segmento em três pontinhos. Vocês estão percebendo uma coisa aqui, ó? Esse ponto bem aqui no centro é o que a gente chama de baricentro, ó, que eu vou representar pela letra B. O que é o baricentro, professor? O baricentro é o encontro das três medianas de um triângulo. Porque observe que o triângulo ele tem três vértices. Se ele tem três vértices, ele vai ter três medianas. E o encontro dessas três medianas é o que a gente chama de baricentro. Então, em todo triângulo, as três medianas elas se cruzam em um ponto, certo? Quando eu tenho um triângulo aqui, eu vou ter três medianas. Logo, elas vão se encontrar nesse ponto, em um ponto. E esse ponto a gente chama de quê? De baricentro. Então, coloquem aí, baricentro é o ponto, tá, que se cruzam as três medianas de um triângulo, certo? Então, você pode ter aí essa informação necessária, tá bom? E uma coisa interessante também que você pode trabalhar, que o baricentro de qualquer triângulo, ele divide
a mediana a razão de 1 para 2, certo? Por exemplo, no triângulo FGH, nós temos o quê? Nós temos que MB, ó, MB, que é daqui para cá, ó, MB, nós temos esse segmento agora bem aqui, ó, MB está para quanto? MB está para FB, ó, o BF, ó, certo? A mesma coisa, o segmento NB, certo? NB, esse aqui, ó, NB, NB, ó, bota até aqui, ó, está para quem, ó? Para GB, certo? Da mesma feita, o último, que é o último, LB, ó. LB, anota isso daí, LB está para quem? Para BH ou HB, tá? Bota aqui HB, ó. Qual é a razão, professor? De 1 para 2. É como se aqui cortasse um pedaço e aqui cortasse 2 pedaços daqui, entenderam? É como se tu pegasse, por exemplo, aqui, ó, esse pedaço daqui para cá, ó. É como se esse pedaço daqui para cá desce 2 aqui, ó. Desce um daqui para cá e outro daqui para cá, certo? É por isso que essa razão aqui, ó, ela é importante no estudo do baricentro. Tem até questões que a gente estuda e é importante vocês anotarem isso daí, certo? Então, não se esqueçam que a mediana é um segmento que tem 2 extremidades, obviamente, né? Uma no vértice e a outra no lado oposto a esse vértice, que divide o lado ao meio. E o encontro das 3 medianas é o que nós chamamos de quê, professor? É o que nós chamamos de baricentro. Agora vamos para a bissetriz, tá? Agora nós vamos para quê, professor? Para a bissetriz de um triângulo. O que é a bissetriz, professor? De um triângulo. Ó, eu vou desenhar um triângulo bem aqui, ó. Eu vou desenhar um triângulo bem aqui, ó. Observem isso aqui. Eu tenho um triângulo A, B e tenho um triângulo C. Perceba que eu estou fazendo ao vivo para vocês. O que é a bissetriz? Gente, a bissetriz de um triângulo também é outro segmento de reta, que tem 2 extremidades, certo? Ela sai de um vértice e vai para o outro lado oposto. Só que a bissetriz não divide o outro lado em iguais. Quem divide é a mediana, tá bom? Então, a bissetriz de um triângulo, ela tem extremidades no vértice e o outro no lado oposto a esse vértice. Como assim, professor? Vou traçar aqui, ó. E outra coisa interessante, a bissetriz, ela divide não o lado, mas ela divide o ângulo ao meio. Então, observem que ela sai daqui, ó, e ela vem pra cá, ó. Ó, bota aqui S, tá? Essa bissetriz. E ela divide esse ângulo interno aqui ao meio, ó. Então, na mesma medida, ó. Então, esse pedaço daqui para cá, ela vai ser igual daqui para cá. Professor, e aqui vão ser iguais? Não. Observem 2 coisas. A bissetriz, ela não divide o lado ao meio, ela divide o ângulo do vértice que ela está saindo ao meio. Entenderam? Quem divide o lado é a mediana. A mediana, ela sai do vértice A e vem para o lado médio desse lado aqui, ó, BC. Já a bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo interno ao meio. Entendeu? Isso que é bissetriz, anotem aí. É o segmento de reta que divide o ângulo interno ao meio, ou você pode ser mais rigoroso, é o segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice. Você bota aí. Então anotem. Bissetriz é o segmento que tem uma extremidade em um vértice e a outra extremidade do lado oposto a esse vértice, sendo que divide o ângulo ao meio. Ou seja, se daqui esse ângulo aqui A for 30 graus, ela divide 15 graus para cá e 15 graus para cá. Gente, anota isso daí que vocês vão precisar disso aí no próximo ano, tá bom? Pra gente trabalhar. Então, bissetriz é só isso. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? Ela vai dividir o ângulo interno ao meio. Professor, eu vou ter quantas bissetrizes de um triângulo? 3 também. Porque esse lado B aqui também vai ter outra bissetriz e o lado C vai ter outra bissetriz. E engraçado que vai ter outro segmento também, outro nome dado ao encontro das 3 bissetrizes, que a gente chama de incentro. Observem o seguinte, ó. Vamos supor que eu desenhei outro triângulo aqui, ó.
Ó, vamos supor que eu desenhe esse triângulo bem aqui, ó. Vamos o triângulo P, o triângulo Q e o triângulo R, tá? Olha só, eu traço a bissetriz daqui para cá, divide esse ângulo aqui ao meio, ó. Eu traço a outra bissetriz daqui, ó, divide esse ângulo também aqui ao meio, ó. E vou traçar outra bissetriz que sai do vértice R, ó. Essa outra bissetriz do vértice R, ó. E divide esse outro ângulo aqui, ó, ao meio, ó. Esse encontro das três bissetrizes também tem um nome, a gente chama de quê, professor? Incentro. Professor, por que esse incentro? Porque na verdade vai ser o centro da circunferência inscrita nesse triângulo aqui, vamos imaginar, ó, porque não dá, eu não tenho um lápis aqui, um compasso, mas tem uma circunferência inscrita, ou seja, dentro do triângulo, cujo centro é o encontro das três bissetrizes, entendeu? Então, em todo o triângulo, gente, as três bissetrizes, elas cruzam em um ponto, chamado de quê? De incentro, tá? Guardem isso daí, porque esse incentro, ele vai ser o centro de uma circunferência inscrita nesse triângulo, tá? E a circunferência, ela toca o lado de cada um, né? Toca o lado do triângulo em um ponto, né? Toca bem aqui, ó, bem aqui e aqui, ok? Muito bem, então vamos agora para a altura do triângulo, tá? Também que é importante, a altura de um triângulo, tá? A altura de um triângulo, anotem isso daí também, que é muito importante isso daqui. A altura de um triângulo. Professor, o que é a altura de um triângulo? Gente, a altura também, ela vai ser um segmento de reta, tá? Ela vai ser um segmento de reta também com duas extremidades. Uma extremidade em um vértice e a outra extremidade no lado oposto, tá? No lado oposto a esse vértice. Só que o que acontece? A altura, ela não precisa ser necessariamente também ao lado médio, mas ela forma um ângulo de quê? De 90 graus. Olha que coisa interessante. Então, eu tenho um triângulo A, eu tenho um triângulo B e eu tenho um triângulo C. Se eu tirar a altura, desse triângulo aqui, ó, observem só. Se eu tirar a altura desse triângulo, vem aqui, ó. Não necessariamente no ponto médio, tá? Quem é o ponto médio é a mediana. Então vamos supor aqui, ó, a altura é o segmento de reta, anotem isso daí. É o segmento de reta que tem duas extremidades, uma em um vértice e a outra extremidade no lado oposto, no caso, a esse vértice, né? Formando ângulo de retos, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Observe que a altura ela vai formar ângulos de 90 graus. Observem isso daí, guardem isso aí para vocês, tá? Se eu desenhar um triângulo mais ou menos assim, professor, ó, observem só esse triângulo bem aqui. Se eu desenhar esse triângulo aqui, ó, olha só, como é que eu vou tirar a altura? É sim, vamos supor vamos supor que esse triângulo é P, Q e R. Como é que eu vou tirar a altura? É só você pegar, no caso aqui do P, ó, o prolongamento, ó, em relação ao lado QR, ó. Você faz o prolongamento desse lado e você vem aqui, ó. Logo, ela forma dois ângulos de 90 graus. Essa é a altura PQ, entendeu? Então, PQ é a altura do triângulo relativa à base QR. Você pode prolongar para você poder achar essa altura, tá certo? Gente, eu vou deixar aqui a página para vocês, 39, para vocês fazerem, 39, 40, tá? 41, é só uma questão, 41 e 42, para vocês fazerem, tá certo? Aí nós vamos dar continuidade futuramente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.